Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Casa Lugar de Deus. Hoje nós estamos iniciando um novo quadro chamado Sabedoria em Páginas. Nós vamos iniciar esse quadro com a literatura cristã chamada O Significado do Casamento, com Tim Keller e participação de sua esposa Kate Keller. Nós estaremos lendo praticamente todos os capítulos, onde nós vamos destacar partes mais importantes e logo em seguida nós vamos fazer alguns comentários. Então eu queria te convidar para que juntos nós possamos mergulhar nessa literatura que me abençoou e continua abençoando a minha vida e meu casamento. Hoje nós vamos iniciar com o primeiro capítulo, que é chamado O Segredo do Casamento. Nesse capítulo, na página 25, Tim Keller fala o seguinte: embora o casamento seja muitas coisas, ele é tudo menos sentimental. É glorioso, porém difícil. É força e alegria ardentes, mas também é sangue, suor, lágrimas, derrotas brilhantes e vitórias exaustivas. Tim Keller estava querendo dizer nesse trecho do capítulo que o casamento ele não pode se sustentar apenas em sentimentos passageiros. E muitos desses sentimentos são ligados às paixões, são ligados à atração física. O amor conjugal ele é muito mais profundo, porque ele envolve decisão, ele envolve compromisso e uma eterna aliança. O casamento ele é glorioso, porque foi criado por Deus e reflete a união de Cristo com a sua igreja. Mas é difícil porque envolve duas pessoas que são pecadoras, que têm falhas, que possuem expectativas diferentes e também suas próprias limitações. Porém, esse casamento ele traz uma intensa alegria, companheirismo e celebração. O casamento exige trabalho duro, trabalho árduo, renúncia, sacrifício, como qualquer outro relacionamento profundo e verdadeiro. Vão ter situações onde o casamento vai ter falhas, onde o cônjuge ele vai falhar um com o outro, ele pode machucar um ao outro, pode decepcionar. E isso vai gerar não somente uma, mas inúmeras frustrações e até o sentimento de derrota. Mas também, dentro do casamento, vão ter inúmeras situações de conquista que demandam ou demandaram esforço, vitórias exaustivas, superações de crise, tiveram momentos de perdoar um ao outro, de reconstruir essa aliança, reconstruir essa intimidade e aumentar cada vez mais a confiança. Continuando a leitura do capítulo 1, na página 27, Tim Keller diz o seguinte: tudo isso que o Tim Keller está falando, é porque ele está falando sobre o declínio do casamento, onde muitas pessoas estão abrindo mão de casar e muitas pessoas se divorciando. Então o Tim Keller fala: tudo isso reflete a desconfiança e o pessimismo crescentes acerca do casamento em nossa cultura, especialmente entre os adultos mais jovens. Em outro momento ele fala: é por isso que muitos procuram um meio termo entre casamento e meros encontros sexuais, ou seja, a coabitação com um parceiro sexual. Hoje, mais da metade de todos os casais vivem juntos antes de se casar. E por fim, na página 28, Tim Keller diz: muitos argumentam, portanto, que morar juntos antes de se casar aumenta a probabilidade de acertar na escolha do cônjuge. Ajuda o par a descobrir-se se é compatível antes de dar o salto final. O problema com essas crenças e pressuposições, no entanto, é que todas elas estão redondamente equivocadas. O que Tim Keller estava querendo dizer com a página 27 e 28 é que hoje em dia os jovens eles veem o casamento como algo ultrapassado, como algo de um tempo que ficou para trás. E até mesmo essa ideia de casamento ela está fadada ao fracasso. A razão de muitos jovens pensarem assim é porque esse pensamento nasceu de experiências negativas, onde talvez muitos desses jovens tiveram um exemplo dentro de casa. Seus pais já divorciaram, os seus pais já tiveram problema de adultério, não geraram perdão um para o outro. Ou seja,
Esses jovens que pensam dessa forma, que o casamento está fadado ao fracasso, é porque eles se apegaram a exemplos que não deram certo. Exemplos, querido, de famílias destruturadas. E além disso, esse pensamento nasce de uma cultura do nosso tempo. Uma cultura que prega liberdade individual, onde eu posso fazer tudo e nada pode se tornar perigoso para a minha vida ou até mesmo para o meu casamento. Esse meio termo que Tim Keller utilizou, os parágrafos que nós acabamos de ler, fala sobre relacionamentos sem compromisso. Aqueles relacionamentos que decidiram não casar e somente decidiram morar juntos. A lógica cultural diz o seguinte: vamos testar antes de casar, vamos testar antes de assumir uma relação de compromisso definitivo. Tim Keller desafia a ideia mostrando que as estatísticas provam totalmente o contrário de jovens que pensam que morarem juntos é a melhor decisão. Casais que coabitam antes do casamento têm a menor probabilidade de continuarem firmes, continuarem unidos. E muitos desses coabitarem antes do casamento já decidiram pelo divórcio. A coabitação, ela alimenta uma mentalidade de teste, de experimento, em vez de uma aliança de compromisso que é aquela que o Senhor nos ensina na palavra de Deus. O grande problema para esses jovens que decidiram apenas ter uma experiência antes de construir uma aliança é porque a confiança um com o outro fica totalmente enfraquecida. O relacionamento já começa com a ideia de que, se não der certo, vamos seguir a vida e cada um procura o seu próprio caminho. Não é essa a ideia que o Senhor estabeleceu para a união de duas pessoas. O Senhor estabeleceu uma aliança e não uma base de experiência ou uma base de teste. E essa decisão que nós precisamos tomar enquanto cristãos. Não viver uma experiência, um teste, mas viver uma aliança verdadeira que glorifique a Deus. Continuando a leitura do capítulo 1, Segredo do Casamento, na página 41, Tim Keller diz o seguinte: em gerações passadas, falava-se muito menos de compatibilidade e de encontrar uma alma gêmea ideal. Hoje em dia, procuramos alguém que nos aceite como somos e realize os nossos próprios desejos. O resultado é um conjunto irrealista de expectativas que frustra tanto os que estão à procura como os que estão sendo procurados. Na página 42, desse mesmo capítulo, Tim Keller continua: todos estão à procura de um parceiro que satisfaça seus desejos emocionais, sexuais e espirituais. O resultado disso é um idealismo extremo que, por sua vez, gera um profundo pessimismo de que será impossível encontrar o cônjuge certo. Por fim, nessa mesma página, Tim Keller diz: um casamento centrado no ego requer dois indivíduos perfeitamente equilibrados e felizes, com poucas carências emocionais e falhas de caráter que precisem ser trabalhadas. O problema é que não existe praticamente ninguém assim disponível. Queridos, Tim Keller está querendo dizer que antes o casamento era visto como uma aliança de compromisso, de parceria, de construção de uma vida a dois juntos. Hoje, a ênfase está na compatibilidade perfeita, como se fosse possível encontrar alguém que encaixe 100% no nosso perfil. Hoje em dia, muitas pessoas demoram nas suas escolhas para casar com outras porque elas querem encontrar alguém que completem perfeitamente todos os seus desejos e anseios. Porém, isso é impossível. Nós nunca encontraremos alguém para nos preencher completamente. Queremos colocar essa carga para as pessoas, para o nosso cônjuge, sendo que esse papel, só quem pode nos preencher completamente é a pessoa de Jesus. A cultura atual transformou o casamento em um meio de autoafirmação e de autorrealização. A lógica é, abre aspas, podemos dizer assim: eu preciso de alguém que me faça feliz do jeito que eu sou, fecha aspas. Em vez, e essa deveria ser a correta, abre aspas, sou chamado a me doar, a me entregar, sabe, a renunciar pelo outro sacrificialmente, fecha aspas. É isso que eu deveria fazer, porque essa foi a forma que Jesus fez.
não vivendo essa realidade bíblica, vai gerar uma constante frustração em relação um ao outro. Quem procura não encontra ninguém que atenda às suas necessidades, ou sua lista interminável de requisitos. E para aqueles que foram procurados e foram achados e se sentem cobrados por uma lista interminável de ações, de expectativas que são impossíveis de cumprir, esse também vai viver uma vida completamente sobrecarregada, porque ele nunca vai conseguir dar conta daquilo que outra pessoa está esperando dela. Espera-se que uma única pessoa ele possa cumprir com o seu objetivo de ser um amigo perfeito, de ser um conselheiro espiritual perfeito, de ter todo o apoio emocional que eu preciso. E eu estou falando de quem? Sim, esse mesmo, da pessoa de Jesus. Querido, ninguém vai conseguir cumprir esse papel que somente Jesus pode cumprir. E quando a gente não entende isso, muitos solteiros e muitas pessoas que estão divorciando e casam de novo, divorciam e casam de novo, essas pessoas, elas nunca conseguem encontrar alguém que complete elas. Elas vão continuar dizendo, abre aspas, talvez não exista a pessoa perfeita para mim, fecha aspas. E é verdade. Eu nunca vou encontrar alguém perfeito para ser o meu cônjuge. Tim Keller dá o golpe final. O casamento idealizado por essa cultura, querido, exige perfeição. Mas todos nós somos pecadores, incompletos e imperfeitos. Ou seja, esse modelo da nossa geração cultural de casamento já nasceu fracassado. E nós não podemos ter essa base de uma cultura moderna e já fadada ao fracasso como nosso exemplo. Avançando na leitura do capítulo 1, chamado O Segredo do Casamento, na página 47, Tim Keller diz o seguinte: nunca conhecemos a pessoa com quem nos casamos. Apenas achamos que a conhecemos. No momento que você se casa com alguém, você e seu cônjuge começam a sofrer mudanças profundas. E não há como saber de antemão quais serão essas mudanças. Em resumo, você não sabe e não tem como saber quem seu cônjuge será no futuro. Só poderá descobrir quando chegar lá. Na página seguinte, na página 48, Tim Keller continua esse raciocínio. Ele fala o seguinte: ao longo dos anos, você passa por fases em que precisa aprender a amar um indivíduo com o qual você não se casou. Alguém que, em certos aspectos, é um desconhecido. Queridos, antes do casamento, nós acreditamos que nós conhecíamos muito o nosso noivo, ou conhecíamos muito aquela pessoa que nós estávamos nos relacionando. Mas na prática, só conhecemos parte dele. O convívio diário, as pressões da vida, as responsabilidades, tudo isso vai revelar lados que nós não tínhamos consciência em relação um ao outro. Nós não podemos ter o casamento como se fosse uma relação estática. Uma relação que não tem mudança com o passar do tempo. Tanto você quanto o seu cônjuge, eles vão se transformar durante o tempo. As mudanças de personalidade, elas vão surgir. Maturidade, fé, a carreira, saúde, emoções e tantas outras coisas. Tudo isso vai alternando, tudo isso vai alterando a dinâmica dessa relação conjugal. E esse é o ponto central que Tim Keller queria nos chamar a atenção. Ninguém tem como prever como será o outro daqui a tantos anos. E isso desmonta a ideia de que podemos escolher com segurança absoluta a pessoa certa. O casamento exige renovação constante desse amor. E em alguns momentos, o seu cônjuge não é exatamente mais a pessoa que quando você conheceu, aquela no início da sua relação. Mas nós somos chamados a aprender a amar de novo e de novo, e a redescobrir, a caminhar tudo de novo outra vez. Isso cada vez mais vai afirmando que o casamento é uma escola de amor e compromisso, do que é um lugar de consumo de sentimentos e emoções. Por fim, nós chegamos à parte final do primeiro capítulo. E essa parte final, Tim Keller colocou assim: o grande segredo. Vamos lá. Na página 56, Tim Keller diz:
Como observamos no começo desse capítulo, Paulo declara que o casamento é um grande mistério. Página 57. Contudo, a abrangência semântica do termo grego mysterion, que Paulo emprega em Efésios 5, inclui a ideia de segredo. Logo em seguida, na página 58, Tim Keller fala assim: Jesus se entregou por nós. Ele abriu mão de sua glória e poder e se tornou servo. Morreu para os seus próprios interesses e cuidou de nossas necessidades e interesses. Romanos 15, do versículo 1 ao 3. O serviço sacrificial de Jesus nos uniu a Ele e o uniu a nós de forma profunda. Paulo disse que essa é a chave não apenas para entender, mas também para vivenciar o casamento. Na página 60, Tim Keller continua: de que você precisa, então, para fazer o casamento dar certo? Precisa conhecer o segredo, o Evangelho, e como ele lhe dá poder e o modelo para o seu casamento. A experiência do casamento lhe revelará a beleza e os aspectos mais profundos do Evangelho. Em contrapartida, a compreensão melhor do Evangelho o ajudará a experimentar uma união cada vez mais profunda com seu cônjuge ao longo dos anos. E por fim, na página 61, que é a última página do capítulo 1, Tim Keller termina: esse é o grande segredo. Por meio do Evangelho, recebemos o poder e o modelo para a jornada do casamento. Nessa parte, Tim Keller usa a passagem de Paulo em Efésios 5, onde fala que o casamento ele pode ser um mistério. E mistério, no grego, não é algo obscuro ou algo às escondidas. Não. Mistério no grego quer falar um segredo revelado por Deus. Ou seja, o casamento revela algo oculto que somente o Evangelho de Cristo pode nos explicar. E aí nós precisamos do Espírito Santo para que ele revele essa verdade no nosso coração. Queridos, o grande segredo que Tim Keller estava falando e recebeu a revelação do Espírito Santo é que o casamento aponta para algo muito maior do que nós imaginamos. O casamento não fala simplesmente sobre a minha relação e a minha esposa. O casamento ele fala de uma relação muito maior, que é a relação de Jesus com a sua igreja, que somos nós. O casamento terreno é uma sombra, uma projeção da realidade eterna. O modelo de casamento não é uma relação egoísta, não deveria ser. Mas o modelo de casamento deve se embasar no amor sacrificial de Jesus em relação à sua igreja. Jesus não buscou o seu próprio interesse, a sua própria necessidade. Pelo contrário, ele buscou atender os nossos anseios. Ele serviu e se entregou por nós até a morte. Paulo diz que esse é o padrão que todo casamento conjugal deveria ter: entrega, serviço e cuidado. O casamento não funciona apenas como esforço humano, compatibilidade e sentimentos, que está inclusos as próprias emoções. Porque é nesse Evangelho que nós somos alcançados com poder e graça para sermos aperfeiçoados e capacitados nessa missão tão desafiadora que é ser um cônjuge. E nós temos um modelo a ser seguido, que é o modelo que Cristo deixou para nós em relação à sua igreja. Um modelo onde haverá entrega, ou deverá ter entrega, sacrifício e renúncia, buscando primeiro atender os anseios e necessidades do outro, antes de procurar os meus próprios. O casamento se torna uma escola que revela a beleza do Evangelho, enquanto o Evangelho fortalece essa relação. O segredo é: sem o Evangelho, o casamento fica incompleto. Com o Evangelho, o casamento ganha um verdadeiro sentido e força para dar certo. O casamento é tanto uma ilustração do Evangelho, quanto uma experiência que nos leva muito mais fundo nele. Queridos, encerramos aqui o primeiro capítulo do livro O Significado do Casamento, escrito por Tim Keller e sua esposa Kate Keller. E vimos que o grande segredo do casamento não está em fórmulas humanas, mas no próprio Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o modelo e ele é a fonte para viver essa jornada cheia de poder
e graça que nós precisamos. Esse foi só o começo, hein? Acabamos somente o primeiro capítulo. Nos próximos episódios, vamos mergulhar capítulo por capítulo, descobrindo juntos essa sabedoria que pode transformar a nossa visão sobre o casamento. Então vai logo se preparando, porque em breve, próximas publicações, vamos explorar verdades ainda muito mais profundas que Tim Keller deixou registrado nesse livro. Continue acompanhando esse novo quadro Sabedoria em Páginas aqui no canal Casa Lugar de Deus.